Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho num texto só, mas olha, um texto que dá o que falar. E como dá? É um artigo do jornalista Mauro Silva para o Grêmio Ser-Sudeste. A data é de hoje mesmo, 17 de janeiro de 2026. E o título já entrega o jogo, né? O Crepúsculo do Império e a Pirataria de Trump. O Brasil diante do fim do petrodólar e a ascensão da multipolaridade. Um título e tanto. Pois é. A nossa ideia aqui é desempacotar o argumento central dele. Porque o texto conecta as ações dos Estados Unidos contra a Venezuela e o Irã com uma coisa, assim, muito maior. Exato. Ele está falando do fim da hegemonia do dólar e do começo de um mundo multipolar com vários centros de poder. E é bom a gente já deixar claro, né? A fonte tem uma perspectiva bem crítica, um ponto de vista muito assertivo sobre a geopolítica. Sim, é uma análise com um lado bem definido. Mas o que eu acho fascinante é como o autor costura tudo numa narrativa só. Ele pega eventos que a gente normalmente vê de forma isolada. Uma crise aqui, outra tensão acolá. Exato, e amarra tudo. Então, a gente vai explorar como ele constrói essa tese, focando nesses conceitos que ele usa, que são bem fortes, tipo pirataria moderna e a tal agonia do petrodólar. Perfeito. Então vamos começar por aí, por essa pirataria moderna. O artigo já abre com a Venezuela. E a linguagem é pesada. É bem direta. Ele não fala em diplomacia, em busca por democracia, nada disso. A descrição que ele faz é de um ato de desespero mesmo. O texto menciona uma operação de mudança de regime que não teria dado certo. Que teria fracassado, né? Isso. E aí, como resposta a esse fracasso, os Estados Unidos teriam partido para o que ele chama com todas as letras de roubo direto de barris de petróleo e ativos financeiros. É uma acusação muito séria. E o artigo tenta justificar essa acusação com o que ele define como desespero energético. A tese central é que o objetivo não seria, de forma alguma, reconstruir a Venezuela. Não. Pelo contrário. O texto chega a dizer que o país se tornou ininvestível até para gigantes como a ExxonMobil por causa das sanções, da infraestrutura sucateada. Então o interesse seria um controle predatório. É pegar o recurso agora. Mas espera aí, essa ideia de desespero energético soa um pouco estranho, né? Porque os Estados Unidos são um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O artigo explica por que eles precisariam dessa suposta pirataria em vez de, sei lá, só aumentar a própria produção. Essa pergunta é ótima. E é aí que o texto amarra tudo. Na visão do autor, não é uma necessidade de combustível para o consumo interno, sabe? Ah, não é para abastecer os carros. Não. A questão é estratégica, é financeira. O controle sobre as maiores reservas de petróleo do mundo, que são as da Venezuela, seria uma tentativa de manter o controle sobre o mecanismo que define o preço do petróleo. Entendi. É uma jogada para tentar dar uma sobrevida para o sistema do petrodólar, que a gente vai falar mais. Então a tal pirataria seria para sustentar o dólar, não para encher o tanque. E aí ele conecta isso com o Brasil, claro, dizendo que desestabilizar um vizinho desse tamanho é uma ameaça direta para toda a América do Sul. Ok, faz sentido dentro da lógica do texto. Então, na Venezuela, a tática seria a força bruta, esse assalto para sustentar o sistema. Mas isso muda de figura quando o foco vai para o Irã. Ali o autor pinta um cenário bem diferente. Completamente diferente. Ele descreve o Irã como um osso muito mais duro de roer. A estratégia ali, segundo o artigo, não é a pirataria direta, mas tentativas mais sofisticadas de implosão interna. As tais revoluções coloridas. Exatamente, aqueles movimentos que, por mais que tenham pautas legítimas, seriam instrumentalizados por fora para desestabilizar o governo. E por que o Irã seria tão mais difícil? O autor lista alguns motivos. Quais? Primeiro, é um Estado soberano consolidado, tem tecnologia militar avançada. E o ponto principal, tem o respaldo estratégico da Rússia e da China dentro dos BRICS. Essa aliança com Rússia e China parece ser a chave de tudo na análise dele. É a chave. A tese é que tanto Moscou quanto Pequim veem um Irã estável como vital para a espinha dorsal da integração da Eurásia, para projetos como a Organização de Cooperação de Xangai.
E é nesse ponto que o autor usa uma metáfora bem visual. Que é? O Muro de Istambul. Muro de Istambul. Ele não está falando de muro de verdade, espero. Não, claro que não. É uma imagem. É uma figura de linguagem para representar uma nova divisão no mundo, tipo uma nova cortina de ferro. E como seria essa divisão? De um lado desse muro imaginário estaria o que ele chama de forma bem pejorativa de Otanistão. Otanistão. Seria o bloco ocidental, liderado pela OTAN, que o texto descreve como decadente. E do outro lado, a Afro-Eurásia, um supercontinente de nações que estão se integrando e buscando um sistema com múltiplos polos de poder. E segundo o artigo, é nesse novo tabuleiro que o Brasil precisa se achar. Certo. Então, força bruta na Venezuela, tentativa de implosão no Irã, e o artigo argumenta que tudo isso, toda essa movimentação, aponta para uma única coisa, que seria o campo de batalha real, a sobrevivência do dólar, a tal agonia do petrodólar. Exatamente. O texto coloca isso como o núcleo central de toda essa violência geopolítica. E, assim, vale a pena a gente explicar rapidinho o que é esse sistema. Por favor. De forma bem simples, o petrodólar é o acordo, lá dos anos 70, que basicamente disse que o petróleo, a commodity mais importante do mundo, seria sempre negociado em dólar. Sempre em dólar. Isso deu um poder absurdo para os EUA, porque todo país precisa de dólar para comprar energia. Isso cria uma demanda artificial pela moeda que permite aos EUA financiar seus déficits e impor sanções. E o ponto central do artigo é que esse sistema pode estar com os dias contados. A análise é que essa era está chegando ao fim e o motivo é que estão surgindo alternativas financeiras, concretas, viáveis. O texto cita 3. Quais seriam? A primeira é um sistema de pagamentos entre os países do BRICS, chamado BRICS Bridge, para basicamente não precisar usar o sistema SWIFT, que é controlado pelo Ocidente. A segunda é uma nova unidade de conta, tipo uma cesta de moedas, chamada D-Unit. E a terceira? E a terceira, que talvez seja mais avançada, é o uso cada vez maior do yuan chinês para negociar petróleo, o tal do Petro-Yuan. E aí a conexão com Venezuela e Irã fica óbvia. Fica cristalina na visão do autor. Os ataques a esses dois grandes produtores de petróleo seriam, na verdade, uma tentativa desesperada de explodir as pontes que o Sul Global está construindo para negociar fora do dólar. Nossa. Ele até cita analistas como Michael Hudson e Paulo Nogueira Batista. Eles defendem que no momento em que o petróleo passar a ser negociado de forma ampla em outras moedas, o financiamento do complexo industrial militar americano pode simplesmente entrar em colapso. O tom do artigo fica bem duro aqui. Chega a chamar o líder dos Estados Unidos de o Calígula da Vis. Uma comparação histórica bem forte. Bem forte. Para ilustrar o que ele vê como um poder imperial totalmente fora de controle. É uma visão bem dramática. E quando a gente pensa que o assunto é só economia, geopolítica, o artigo dá uma virada e fala de uma outra guerra. Uma guerra muito mais invisível, a guerra cognitiva. Sim, e essa parte é crucial para o argumento dele. A tese é que quando a força bruta e a pressão econômica encontram resistência, a batalha se move para um outro campo. A mente das pessoas. Exato. E o foco do artigo aqui é o ataque a vozes que ele considera independentes, citando o caso do analista Pepe Escobar. Segundo o texto, ele e outros viraram alvo de uma praga de canais falsos no YouTube e em outras redes, criados com inteligência artificial com deepfakes. Para quê? Para espalhar desinformação. Isso, usando o nome e a imagem deles para espalhar mentiras. Caramba, isso é assustador. Porque não é mais sobre debater ideias, é sobre destruir a credibilidade da pessoa e, no limite, impedir qualquer tipo de discussão honesta. Exatamente essa é a conclusão do autor. O objetivo estratégico disso seria destruir a confiança. E confiança é o pilar de qualquer sociedade democrática, de qualquer diálogo público. Se a pessoa comum não consegue mais saber se o que ela está vendo é real ou se foi fabricado por um algoritmo, a base da democracia vai para o espaço. Vai sendo corroída por dentro. E o artigo acusa diretamente as Big Techs como Google e YouTube de serem, no mínimo, cúmplices, porque permitem que essas contas falsas se espalhem
e até ganham dinheiro com isso. Ou seja, o argumento do artigo é que a mesma força que, de um lado, tenta controlar o petróleo da Venezuela, está do outro tentando controlar o fluxo de informação e minar a confiança das pessoas. É uma conexão bem poderosa que ele faz. É o arremate da tese dele. Ele argumenta que o alvo desses ataques de desinformação são justamente as vozes que oferecem uma narrativa diferente daquela que ele chama de mídia corporativa hegemônica. O texto termina com um chamado à ação, à vigilância, nesses tempos que ele batiza de anos 20 raivosos. E qual seria a defesa contra isso? A defesa que ele propõe é que apoiar fontes primárias, apoiar o jornalismo que se assume independente, se torna quase um ato de cidadania, uma forma de resistência nessa guerra pela verdade. Então, para a gente amarrar tudo, a gente acabou de explorar uma análise que desenha um quadro de transição global bem turbulento. Bastante. Nessa análise, a pressão na Venezuela, a guerra de informação, nada disso são eventos isolados. São ferramentas para lutar contra o declínio de uma ordem mundial que era centrada no dólar. Resumo perfeito. O argumento central da fonte é que todos esses conflitos são sintomas de uma mesma doença, na visão dele. São as reações de um império tentando, de forma desesperada, manter seu lugar no topo, enquanto um mundo novo, multipolar, com outras regras, está surgindo. É uma narrativa de fim de era, com todas as convulsões que isso traz. Exatamente. Esse artigo foca muito nas motivações econômicas, financeiras, por trás do que a gente costuma ver só como conflitos políticos. Isso deixa uma questão no ar para a gente pensar. Se as alianças e os conflitos globais estão sendo cada vez mais definidos por quem controla sistemas financeiros e rotas comerciais, e não tanto por ideologias como era antes, como é que isso muda a forma como as nações, e até a gente como indivíduos, definimos quem são nossos aliados e quem são nossos adversários no futuro?